Oi pessoal, tudo bom com vocês? Nesse quarto vídeo da série o passo a passo da automaquiagem, eu vim trazer pra vocês umas explanações sobre corretivo, que é praticamente o quarto passo que eu faço na automaquiagem, tá? Às vezes sim, às vezes não, tá? Então eu vim trazer pra vocês um pouco sobre corretivo, então simbora começar esse vídeo. Se vocês estão não sei se vocês estão percebendo, mas eu mudei de câmera. Yes! Nem acredito que a minha câmera chegou, que eu comprei uma câmera melhor. Faz muito tempo que eu queria comprar uma câmera, depois eu vou mostrar pra vocês lá no blog qual câmera é essa, tá? É uma Canon T5i e eu acho que a imagem tá bem melhor e tá super legal eu poder me ver por esse visorzinho aqui. E às vezes, se eu ficar olhando, então desculpa gente, é porque como eu tô me adaptando ainda a me olhar no visor, eu posso dar uma olhadinha de vez em quando, então desculpem por causa disso, tá bom? Então chega de falar e vamos começar esse vídeo, tá? Então vamos falar sobre corretivo. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês eram os tipos de corretivo, tá? Existem praticamente 4 tipos de corretivos, que são os corretivos líquidos, corretivos cremosos, corretivos em bastão e corretivos coloridos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês quais são os corretivos que eu tenho dessas categorias, tá? E vou explicar pra vocês pra que serve cada corretivo, tá bom? A gente vai passar pelos corretivos líquidos, que são os corretivos que eu gosto bastante, porque eles têm uma textura um pouquinho mais emoliente, e eu gosto de passar sempre depois da base, tá? Eu tenho 3 corretivos líquidos, eu tenho esse daqui da Natura Una, que é o Natura Aquarela, minha cor é o bege castanho 3, se eu não me engano. Bege castanho 3, e ele é muito bom, porque ele é bem grossinho, assim, ó. Ele tem essa textura assim mais cremosinha, mas ele é um pouco mais líquido, mais emoliente. Ele cobre super bem. Ele fica sequinho na pele, que é o mais importante pra quem tem pele oleosa. E eu gosto bastante dele, ele é baratinho. Esse corretivo da Natura é muito bom, tá? O segundo corretivo que eu tenho é esse aqui da Tracta. Essa aqui é a cor médio. A Tracta só tem 2 cores, o médio e o claro. Então essa aqui é a médio, ela é um pouquinho meio rosada, tá? Ó, ela é mais rosada e bem mais claro. E ele é bem mais líquido. Esse aqui é o corretivo da Tracta. Ele é bem mais líquido e bem mais claro, vocês conseguem ver. Então eu geralmente gosto dele pra iluminar. O único problema desse corretivo da Tracta é que ele é bem oleoso. Então pra quem tem pele oleosa, não vou dizer que ele não é bom, mas eu sempre gosto de selar ele com um pó, porque senão ele acaba podendo derreter um pouco a máscara de cílios, a sombra que você passou embaixo, então ele craquela um pouco. Craquela não, ele acumula um pouquinho nas linhas finas, tá? Ele é bom porque ele tem uma cobertura muito boa, mas ele tem esse problema de ser oleoso e o cheirinho dele não é muito bom não. O terceiro corretivo líquido que eu tenho é esse aqui da NARS, que é o Radiant Creamy Concealer. Faz muito tempo que eu queria comprar esse corretivo e eu consegui comprar pela Espaço Maquiagem, que é uma lojinha que vende. Na Sephora ele sempre tá esgotado, então é difícil de comprar na Sephora, mas ele vende na Sephora também. E ele é maravilhoso porque ele tem esse efeito iluminador. Ele é bem consistente também, bem sequinho, eu gosto bastante dele e a cor ficou perfeita pro meu tom de pele. Ó, esse aqui é o da NARS, ele é muito bom esse corretivo, eu sou apaixonada por ele, maravilhoso, tá? A minha cor é a Medium 2 Ginger, tá? E corretivos líquidos são basicamente esses. Eu adoro os corretivos líquidos, é a minha preferida, porque eles são fáceis de aplicar, porque você pega aqui direto no pincelzinho e já aplica e espalha, então não suja muito, eu gosto demais dele. Eu prefiro esses corretivos líquidos. Alguns têm alta cobertura, outros têm uma cobertura mais leve, mas pra quem tem pouca olheira, eu acho ideal, tá? Pouca sim, pouca média, né? Porque uns têm umas coberturas bem boas. De corretivo líquido também eu tenho esse aqui da MAC, que é o Prolonger, tá? Ele é diferente desses outros corretivos de pincelzinho, ele é de pump, é como se fosse aqueles cremosos, tá? De bisnaguinha. Então ele é mais líquido, ó. Ele é um corretivo mais líquido e ele cobre super bem, ele é bem consistente mesmo. Apesar dele ser mais líquido, ele cobre muito bem. Esse tom ele é mais claro que a minha pele, esse aqui é o NC30. Ele ficou bem mais claro que a minha pele, então eu não consigo aplicar ele depois da base, eu só consigo aplicar ele antes da base, tá? Ele tem um tom assim meio amarelado,
Então ele é bom pra quem tem olheiras mais escuras, tá? Mas ele cobre super bem e fica super sequinho na pele. Eu adoro esse corretivo, o Pro Longwear, por conta disso que ele fica bem sequinho e ele não acumula tanto nas linhas finas. Ele acumula, mas é tipo quase nada mesmo. Então eu gosto bastante do Pro Longwear por causa disso, tá? Os corretivos líquidos são esses, tá? Agora eu vou passar para os corretivos cremosos. De corretivos cremosos eu tenho esses dois aqui, quer dizer, esses dois aqui da Mary Kay, tá? Eu tenho o amarelo, que é o famoso Yellow, que ele serve para cobrir olheiras mais profundas, né? Ele é um corretivo colorido, então ele vai entrar no corretivo cremoso e colorido, tá? E eu tenho o Beige 2, que ele é mais do tom da minha pele, então eu gosto dele para iluminar também. Ele tem um efeitozinho mais clarinho, mais iluminador, ó. Ele é mais cremosinho, ó. E ele é bem uma cor boa. Ele é meio amareladinho, então eu gosto dele pra cobrir bem assim. Depois a base ele dá um efeito mais iluminador, tá? E não fica assim tão destoante do tom da minha pele. Eu gosto bastante. Essa cor aqui é a Beige 2, tá? Que é basicamente o tom da Mary Kay que eu uso, Beige 2. Tem o Yellow também, mas eu vou mostrar ele na parte dos corretivos coloridos, tá bom? E eu tenho um que eu adoro, que é esse aqui da Eudora, o Impeccable Cover. Ele é cremoso, mas ele é um pouquinho mais emoliente, tá? Porque ele tem fator de proteção solar, o que é muito bom, tá? Ó, ele é bem mais líquido, vocês vão ver a consistência. Ó, ele é bem mais líquido, vocês verem, ó, que ele, apesar de ser cremoso, tá, aqui diz que é cremoso, tá? Ele é bem mais líquido, então... Ai, gente, não acredito. Ele é bem mais líquido e ele cobre bem, ele tem uma textura um pouco mais leve, tá? E eu gosto bastante dessa textura dele. Ele é muito bom pro dia a dia e tal, eu gosto bastante dele por conta disso, tá? E eu tenho os corretivos cremosos, assim, também, esse aqui da Eudora, que ele entra tanto nos cremosos como líquido. Ele é um triozinho de corretivo, então ele vem o seu tom de pele, vem um amarelo e vem um verde. Falando de corretivos coloridos, a gente tem algumas cores, tem lilás, tem laranja, tem amarelo e o verde, mas os principais eu acho que são o amarelo e o verde, tá? Porque o amarelo ele vai servir para cobrir olheiras arroxeadas e mais escuras, tá? Marronzadas. O verde ele vai servir para cobrir espinhas, tons avermelhados na pele, rosácea, uma coisa do tipo, tá? Mais ou menos se você tem marquinhos de espinha, um pouco de rosácea, então é bom você usar esse corretivo aqui verde. Então é basicamente, eu acho que os principais são o verde e o amarelo, como eu falei pra vocês, tá? Tem esse aqui da Eudora que eu gosto bastante, ele é cremoso. Ele tem uma cobertura leve, mas eu gosto bastante dele, tá? Pro dia a dia, porque ele é bem prático, você praticamente já tem os 3 corretivos num pacotinho só. Então eu gosto bastante dele por conta disso, tá? E o amarelo, aquele que eu mostrei pra vocês, tem praticamente a mesma consistência, só que ele é amarelo. E tem os corretivos em bastão, esse aqui também é da Eudora, esse aqui é o Eudora Soul Cover Me Up, tá? A minha cor é a bege, porque eu gosto de iluminar com ele, então geralmente eu levo ele na bolsa pra poder às vezes dar uma iluminada durante o dia, tá? Ele é um bastãozinho mesmo, tem esse tomzinho assim, ó, mais amareladinho, e você vai espalhando, dando batidinhas na pele, e ele vai cobrindo e iluminando. Ele não cobre tanto, tá? Mas eu uso ele mais para iluminar do que para cobrir, tá bom? Então, é basicamente os tipos de corretivo, tá? A próxima questão seria como aplicar corretivo. Eu vou explicar pra vocês como é que aplica corretivo amarelo, os corretivos coloridos e os corretivos normais, vamos dizer assim, normais, do tom da pele, é um tom mais iluminado do que o tom da sua pele, tá bom? Muita gente tem dúvida em saber qual é o certo, se aplicar corretivo antes ou aplicar depois na base. Eu aprendi com um maquiador top, Lavoisier, que acho que vocês devem conhecer, que é um maquiador brasileiro maravilhoso, maquiador das estrelas, Lavoisier. Eu aprendi uma vez no workshop com ele que ele disse que o certo mesmo é a gente aplicar o corretivo depois da base. Porque hoje a tendência é você ter uma pele mais leve, então geralmente as bases elas já cobrem um pouco, né, as suas imperfeições, então o corretivo ele vai só para dar uma melhorada do que a base não cobriu. Então você não precisa adicionar tanto produto e a sua pele vai ficar mais natural, mais leve, tá bom? Então o ideal mesmo é que você aplique depois da base. Eu vou passar um videozinho pra vocês ensinando depois como é que aplica o corretivo, tá? Mas aí se o meu corretivo for colorido, a gente vai aplicar antes da base, tá? Pra poder a base depois
quando eu for passar a base, ela neutralizar esse corretivo colorido. Então, se o corretivo for colorido, você aplica antes da base. E se ele for um tom e se ele for do tom da sua pele, aquele tom acima da pele, a gente aplica depois da base, tá bom? Gente, eu vou usar o corretivo amarelo agora. Sempre eu uso corretivo amarelo antes da base, porque a base ela consegue neutralizar o tom amarelo da pele. Então é sempre bom você usar antes da base. Eu vou usar o Yellow da Mary Kay e eu vou usar com o pincel pra vocês verem mais ou menos como é que a gente usa com o pincel, tá? Eu aplico aqui, ó, fazendo um triângulo. Ó, faz um triângulo. E eu espalho dando batidinhas nele, assim. Se sua olheira for bem roxa, bem escura, arroxeada, amarronzada, o ideal é que você use mesmo o corretivo amarelo, tá? E você dá batidinhas. Nunca espalhar o corretivo assim, arrastando. Sempre dando batidinhas para ele fixar melhor e para ele cobrir bem mais a sua olheira, tá? Aí a gente vai dando batidinhas até esconder totalmente a olheira, tá? What's going on in that beautiful mind? And she says, wiggle, wiggle, wiggle. Here come bad news, talking this and that. She's singing. Então já passei o corretivo, agora a gente vai passar a base por cima, tá? O ideal é que você passe a base, quando você for passar a base nessa área aqui pra cobrir o amarelo, você faça a mesma coisa que você fez com o pincel. Você dê batidinhas com os dedos, também você pode dar com os dedos, com esponjinha, pra poder não arrastar a base e tirar o corretivo, sempre depositar, tá? Então você, quando for aplicar nessa área pra esconder o amarelo, você passa, você dá batidinhas pra não tirar o corretivo que você colocou pra neutralizar a sua olheira, tá bom? Então eu vou passar a base e vou acelerar o vídeo pra vocês verem mais ou menos como eu faço, tá certo? Aquele efeito Dona Benta, que às vezes acontece bastante por aí nas fotos que a gente vê no Facebook, no Instagram e nas festas por aí. Então, essa é a dica que eu recomendo pra vocês nunca aparecerem dessa forma. Sempre passar o corretivo, se ele for mais claro, antes da base, principalmente se ele for um corretivo colorido, você passa antes da base, logo após o primer, tá bom? Bem, agora eu vou aplicar o corretivo depois da base, que é como eu geralmente gosto de fazer, de aplicar, após a base. E eu sempre gosto de um corretivo iluminador, porque assim, eu não tenho muita olheira, então a base ela já cobre um pouco e eu gosto de aplicar o corretivo depois. Se você tiver muita olheira, o ideal é que você aplique um pouquinho antes, pode ser o seu corretivo normal, ou então aqueles coloridos, né, o amarelo principalmente, se for uma olheira muito marrom, muito escura. E depois você aplica um corretivo mais levinho depois da base, só pra dar uma iluminada, uma assentada melhor, tá? E dar um efeito mais bonito na maquiagem. Eu gosto de usar muito esse daqui da NARS, que é o Radiant Cream Concealer. A minha cor é o Ginger Medium 2 e eu gosto de aplicar ele sempre depois da base. E o ideal é que você aplique e espalhe, não aplicar e depois espalhar, porque o corretivo ele seca. Principalmente esse daqui, que ele é bem sequinho e bem cremoso, bem consistente. Então é bom que você aplique e espalhe, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó. Eu faço um triângulo, porque aí
ele já cobre toda a área aqui. Ó, aqui em cima dá pra dar uma ajeitadinha na sombra. E eu vou espalhar com essa esponjinha aqui, que eu gosto de espalhar com essas esponjinhas, porque ela dá um efeito mais bonito na pele, tá? Então eu sempre gosto de aplicar com essas esponjinhas. Se você não tiver esponjinha, você pode dar batidinhas com o dedo, tranquilo. Ou então você pode também utilizar um pincelzinho de precisão menorzinho pra poder espalhar e assentar melhor o corretivo, tá? Então eu vou dando batidinhas aqui com essa esponjinha para o corretivo assentar. Aí eu subo aqui, ó, desço, vou dando batidinhas para dar uma iluminada nessa área aqui central do rosto, tá? Shake, shake, shake. I'm the man, I'm the man. Say yes, say yes. We fell in love. Faço o corretivo depois que eu já fiz o olho, porque às vezes cai tem sombras que caem um pouco no rosto, então eu gosto de dar uma limpada também com o corretivo. Aproveito e já dou uma limpada com o corretivo, tá? E depois eu só dou uma selada, às vezes com pó, passo a máscara de cílios e continuo com blush, iluminador e praticamente finalizo a maquiagem, tá bom? Então eu vou terminar a maquiagem, passar o blush, o iluminador e já volto pra falar com vocês, tá? Então a terceira dúvida seria como escolher o corretivo. Como é que eu escolho a cor certa do meu corretivo? A cor do seu corretivo ela pode ser igual ao seu tom de pele, tá? Se você tiver pouca olheira. Você pode escolher um corretivo um tom acima da sua pele ou 2 tons acima da sua pele, tá? Vai muito questão de gosto. Eu gosto um tom ou 2 tons acima da minha pele pra dar um efeito iluminado, que é o efeito que eu gosto de ter na maquiagem, um efeito iluminado. Então você escolhe ou o tom igual à sua pele, ou o tom da base, também parecido com o tom da base, ou um tom acima pra poder cobrir essas partes escuras do rosto, né, as olheiras. Então o ideal é que você escolha um tom acima da sua pele, tá? Ou se você gosta de um efeito mais iluminado, 1 ou 2 tons acima da sua pele vai ser o ideal pra você. Então de corretivo é basicamente isso, é um vídeo acho que bem fácil, não é tão difícil aplicar corretivo, acho que as dúvidas maiores são essas, tá? Em questão de acabamento e tudo mais. Então é isso, essas são as dúvidas e explanações que eu queria dar pra vocês sobre corretivo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você clica em gostei pra mim, se inscreve no canal pra continuar acompanhando essa série de vídeos, tá? Compartilha com suas amigas, posta lá no Facebook, no Instagram. E me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informação, tá bom? Então é isso, até a próxima semana, beijo, tchau, tchau!